Apesar de eu não ter tratado e não pretender tratar aqui exaustivamente das exigências que o digital tem, que estão lá escritas no edital, eu vou chamar atenção para duas coisas que nos trazem implicações aqui no nosso fluxo de produção. Porque tem muita coisa que é própria da edição de HTML. E aí eu vou tentar cobrir o que for possível e que eu, enfim, que eu já sei, porque eu ainda estou aprendendo, nas aulas de edição de HTML. Mas tem coisas que desde o início desse curso tem impactado nas escolhas que a gente faz, né? Então, e essa é a parte mais desafiadora, de como é que a gente incorpora esse livro digital universal no nosso trabalho. Dois desses desafios dizem respeito a isso que eu estou chamando aqui de listas do digital, tá? Que são os créditos das imagens e os links, tá? Esses dois itens estão lá no anexo 7, que chama de critérios de acessibilidade. Porque tem duas partes do edital que tem o digital. Lá na configuração, no anexo 3, não, no anexo 2, se não me engano, tem descrição de todos, como é o livro físico, o livro impresso, o que tem no frontispício, na página, naquela parte, ao final, tem algumas características do livro digital. E depois no anexo 7, aí elas estão mais explicitadas, né? Com todas as regras que precisam ter. No item 2 dos critérios de acessibilidade, vem a referência aos créditos de imagem, que eles devem ser movidos do miolo, né, para uma seção no final do livro, com referência para a página e imagem ou ordem de ocorrência. Então, diferentemente do livro impresso, em que é exigido que ao lado de cada figura tenha o devido crédito, no livro digital esse crédito é movido para o final do livro. Isso, obviamente, tem a ver com o fato de que se você está ouvindo um livro, você não quer ouvir o crédito, né? Fica muito esquisito você ficar ouvindo crédito de imagem, porque numa leitura do livro impresso, a leitura visual feita pelo vidente, você pula esse dado do crédito, você não fica lendo esse dado do crédito. Mas no livro digital, quando você usa um leitor, né, de tela, ele vai ler esse crédito de imagem. Não faz sentido. É um ruído desnecessário. Por isso a gente precisa mover. Só que isso traz desafios para nós, né, aqui na produção do livro. Porque mover para o final, aqui está dizendo que ele precisa ter a referência da página, então ao lado do crédito a gente vai ter que colocar o número da página onde essa imagem entra, e a gente também precisa fazer referência a qual imagem aquele crédito corresponde, e a gente pode fazer isso usando a ordem de ocorrência, então de cima para baixo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, os créditos são esses. Ou identificar, né, cada crédito com alguma característica daquela imagem. Então, isso faz aumentar, né, o nosso desafio. O segundo item é o dos links, né, das URLs. Porque o edital diz assim, as URLs devem ser convertidas em URLs encurtadas. Para tanto, poderão ser utilizados serviços locais das editoras ou públicos. Deve ser incluído apêndice no final do livro. Então, isso é importante porque se é apêndice, não conta como número de página, tá? Então, essa lista não está contando como número de página. No final do livro, com a lista de URL original e URL encurtada. Eu estou usando uma tabela para essa lista, né? Estou entendendo que o melhor jeito de organizar essa lista é com uma tabela. Então, essa também é um pedido, uma demanda que tem a ver com a leitura em voz alta, porque os links podem ser enormes, né? E eles podem ser A, B, 4, 5, C, 10, 20, 40, 50 mil, 6, 7, 8, enfim. E você ficar escutando isso é muito, muito, muito desagradável. Como eu já disse para vocês, eu tenho usado como padrão agora, isso é recente. Eu já fiz acho que 3 produções
sem isso. Eu deixava o link completo no impresso e eu só fazia a conversão para... Eu só encurtava na hora de fazer o livro digital. Aí eu comecei a ver que o link encurtado, ele também é relevante no impresso, porque no impresso você tem que digitar todos aquelas URLs, aqueles links enormes, né? Também é uma coisa esquisita. E além disso facilita muito, porque daí você faz o encurtamento ainda na fase do original, né? Fazer os créditos das imagens todos no final do livro nos trazem implicações quanto ao processo do livro, né, o fluxo, em que momento a gente vai deslocar, onde a gente vai deslocar esses créditos de imagem, tá? E o caso das URLs trazem um desafio a mais, que é o fato de que você tem que usar um encurtador de link. Eu ouvi umas histórias horrorosas de que tem gente usando Bitly, né? Eu não sei nem aquele gratuito, e aí quando termina, faz um novo e-mail e usa mais o tempo gratuito. Eu nem pensei em usar nada disso público, até porque o Bitly deixa de funcionar depois de um tempo, eu não sei quanto tempo. E você tem que garantir que o seu link está encurtado durante todo o período de vigência do programa, que agora são 4 anos. Mais o tempo aí de avaliação, até fechar o livro, tarará, 6 anos. E esses públicos, eu não sei se eles são para sempre ilimitados. Eu pesquisei um pouco e eu parti para uma solução artesanal. Eu não tenho, como algumas grandes editoras têm intranet ou têm sistemas internos de controle de imagens, e aí pode ser mais interessante que essas empresas criem, né, lá dentro da própria intranet o seu encurtador de links e que gere a lista. Isso seria a maravilha das maravilhas, né? Se você vai trabalhando no original, entra lá na plataforma, cadastra os links que você tem, pega os encurtados, coloca no seu original, e quando chegar na hora de fazer a lista de links, você simplesmente pede lá na sua intranet para gerar uma lista daquele projeto. Isso é o suprassumo, né? Eu não tenho bala na agulha para isso, eu não sei programar nem nada. Então eu parti para uma solução mais artesanal, que é comprar um domínio. Domínios custam muito barato, né? Ele não deve ser longo, porque se o objetivo é encurtar, você não pode colocar, né, um domínio enorme. E ele não pode te identificar, porque a etapa de avaliação é uma etapa descaracterizada. Eu fiquei tentando, porque os domínios que são curtos, com 3, 4 letras, que são os mais legais, eles custam mais caro, né? Então eu passei horas testando vários conjuntos de letras para conseguir um que fosse do preço normal. E vou mostrar para vocês como é que ficou o meu, né? O meu domínio é esse daqui, ó, medh.net. Não ficou bom, eu sei, mas é que depois de tentar, porque quando você vai comprar o domínio, você fica tentando com vários aqui, com essa parte aqui, se é com, se é net, esqueci o nome disso daqui, e tentando as letras, né? Eu estava sempre tentando assim, meu encurtador, links, né? Sabe, tentando alguma coisa com isso. Aí em algum momento eu pensei, meu encurtador de hiperlinks. Aí eu digitei, no com já tinha, mas no net ainda estava livre. E eu peguei, porque eu já estava há horas procurando. E serviu, ok. São 4 letrinhas, né? Aqui net, é fácil de gravar. E aí os meus links, eles ficam medh.net / e aí o que vem depois, né? Eu não sei se tem algum aqui próximo de livro mesmo. Ah, aqui, ó, por exemplo, esses que acabei de fazer aqui do PNLD 2024. Na sequência didática eu coloquei SD e comecei do 1 e foi até o 124, sei lá, 120 e poucos, né? Eu sempre tento fazer alguma combinação assim, uma ou 2 letras para identificar o projeto e começar a numeração do 1 até onde der, até onde for, né? Com o livro. Para ficar bem curtinho também, né?
alguns casos, como nesses deste curso aqui, vocês têm visto esses links aqui, o vídeo, curso, guia, LiveDig, enfim, tentando ser, de alguma forma, referente ao conteúdo, né? Além de comprar o domínio, a gente tem que conseguir o provedor, né? Não adianta só ter o domínio sem ter o provedor. E tem até provedores, o provedor que eu uso, por exemplo, ele vende o pacote do provedor junto com o domínio. Eu sempre compro o domínio direto lá da empresa, porque daí não fico pagando a taxa do provedor, porque o provedor cobra a taxa por você comprar o domínio deles. E no caso do provedor, eu usei o mesmo provedor que já tinha para o site da editora, eu só tive que aumentar o pacote, porque eles fazem um pacote para um único domínio é tanto, de 2 a 5 domínios é tanto, e aí eu tive que pagar a diferença desse valor. Mas por 3 anos, se não me engano, foram 200 e pouco, 300 e pouco, alguma coisa assim. Por fim, eu usei um programa de código aberto, que é esse daqui, ó, URLS, que é uma brincadeira, né, de URLS. É um programa que está disponível, vou mostrar para vocês, numa cesta, né, de instaladores aqui do provedor. Eu uso o HostGator, nem porque seja melhor, pior, eu não sei isso, mas porque é o mais barato mesmo, é o mais em conta. E aí aqui eles têm dentro do painel deles uma loja de aplicativos de código aberto. Então eu entrei aqui na loja deles e fiquei procurando algum que tivesse a ver com o URL, encurtador de link, sabe? E aí eu acabei encontrando o URLS, que é esse serviço de encurtador de links, né? E aí instalei, tá vendo aqui embaixo já está referente, instalei aqui no meu domínio o medh.net. Então agora se eu digitar em qualquer lugar medh.net, a tela que abre é a tela para eu colocar o meu login e senha. Aqui na tela tá, é essa tela aqui para eu colocar o meu nome de usuário e a minha senha. Quando eu entro no programa, ele é muito simples, assim, simples até demais. Eu queria que ele tivesse a possibilidade de você separar esses links por projetos, né? Ficaria mais organizado, ter pastas dos projetos, mas eu não consegui achar essa função aqui, acho que ela não existe. Aqui é muito simples, eu coloco aqui o link original, escrevo aqui como é que eu quero que seja, né, o link encurtado, como é que seja esse finalzinho aí, essa parte final, aperto aqui encurtar o link e aí ele aparece o link encurtado. Ele tem uma coisa muito legal, que se eu já encurtei o link antes, aparece aqui em cima, esse link já foi encurtado e aparece a URL encurtada para mim. Isso acontece muito, né, quando você usa muito algum link, algum conteúdo online, a BNCC, por exemplo, que você usa em tudo quanto é projeto, já está encurtada, você vai usar o que já foi feito, né? Você não faz de novo. Ele verifica o que já foi feito. Aí, se você quer editar, então, por exemplo, vamos imaginar que mudou um desses links aqui, já não é mais esse, o seu link encurtado está garantido, porque você pode vir aqui no editar e modificar esse link original. Então, se alguma coisa sair do ar, você não perde o seu link encurtado. É um serviço simples, um processo artesanal, mas, enfim, que está funcionando para mim, né? Então, e tem outros programas de código aberto, que esse foi o que eu encontrei na internet, um passo a passo aí para instalar, sem precisar pagar para ninguém. Então, eu me resolvi assim. E como é que a gente monta essas listas, né? Afinal, acho que essa é a maior pergunta, né? Eu já encurtei o link, tá? Então, eu já tenho o original com os links encurtados. Então, essa parte aqui eu já fiz, né? No final do original, eu dividi a tela aqui, porque eu vou trabalhar com o mesmo original, mas
aqui no final do original, a gente coloca lista de créditos, aqui vão entrar os créditos das imagens, e lista de links originais encurtados. Aqui vai entrar o link original e aqui o encurtado. Se eu tivesse sido esperta, eu já teria montado essa lista de links, e quando eu encurtei os links, eu já teria colocado aqui. Agora eu vou ficar no copiar, colar, um processo bem burrinho. Mas a verdade é que eu esqueci de fazer a lista logo que eu comecei a usar o original, encurtei tudo e agora eu vou ter que ficar copiando. É isso, né? Cada um tem que criar a sua própria, o seu próprio jeito de se organizar para não esquecer, né? Porque senão a gente esquece mesmo e depois no final vai ter que ficar copiando de novo. Então, eu vou começar pela lista de créditos de imagens, tá? Deixa eu reduzir aqui. Vamos ver onde é que aparecem os créditos. Então, começa aqui. O que eu preciso fazer? Esse crédito não pode entrar assim na minha lista. De acordo com o edital, tem que ter número de página, e se tiver mais de uma imagem na página, tem que ter alguma referência para saber qual que é qual. Então, aqui nessa página só tem esse crédito, essa imagem. Então, eu vou copiar aqui o número da página. Eu copio sem a marca do parágrafo, né? Vem só, porque aí não vem a formatação do estilo, tá? Então, copio só o número da página e vou inserir aqui na frente, ó, do crédito. Eu vou fazer isso com todas. Essa daqui já tem 4, né, na mesma página. Então, aí o processo é um tantinho maior. Vou copiar e colar aqui. Vou escrever assim, do alto para... Ixi, mas lá no livro vai entrar um do lado do outro, né? Então, isso não vai funcionar. Vai estar em colunas. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Polvilho. Aí, tem duas possibilidades. Você pode copiar esse crédito daqui lá para cima, né? E fazer uma linha só de créditos, ou você pode repetir o número da página em cada um, tá? Isso é gosto do freguês, não tem no edital nada sobre isso, tá? Eu vou fazer uma linha só para ficar todos os créditos da página numa linha. Queijo. Aí a banha de porco. E por fim, o ovo, né? Deixa eu só ver se aparece alguma situação diferente, senão eu vou parar por aqui. Ó, esse daqui tá sozinho no livro. Acho que não apareceu nenhuma situação diferente. Acho que são essas mesmas situações que vão aparecer. Você tem que dar conta. Eu não vou fazer do livro inteiro, tá? Senão vocês vão ficar aqui olhando um vídeo que é simplesmente a pessoa fazendo, né? A transferência do crédito. Mas é isso. Se só tem uma imagem na página, você só copia o número da página. Se tem mais de uma, você tem que dar um jeito de indicar. Se uma está embaixo da outra e você tem certeza que vai estar assim no livro digital, você coloca do alto para baixo e pronto, é mais fácil. Senão, você tem que ficar identificando as fotos. Aí você terminou de fazer de colocar o número da página aqui no original e de fazer as identificações, tá? Como é que a gente copia essa lista, né? Então, eu vou encontrar aqui o estilo crédito, tá? Porque todos esses créditos foram marcados com esse estilo. E o estilo agora vai nos ajudar na lista. Então, eu clico aqui no triângulo que aparece ao lado do estilo e escolho esse daqui, ó, essa opção, selecionar tudo. O Word vai marcar todos os parágrafos do estilo crédito. Pronto. Agora eu vou copiar e vou colar aqui embaixo na lista de créditos. Colar.
Então é claro que vocês estão vendo que tem crédito aqui ainda sem referência, porque eu não fiz até o final, né? Se eu tivesse feito, ficaria tudo certinho. Agora sim, se você lá no livro vai usar algum outro estilo para apresentar esse texto, você vai apresentar esse texto, sei lá, como texto miolo, que pode ser que você escolha assim, aí você simplesmente marca o texto todo e escolhe o outro estilo, que é o estilo desse texto. Eu, se não me engano, estou usando crédito mesmo, tá? Lá na folha CSS. Então, não tem nada para fazer aqui, tá tudo certo. Depois de feita a lista de créditos, a gente vai para a lista de links, tá? Na lista de links, no começo, quando eu estava fazendo o primeiro livro digital, eu pensei assim, os links vão estar sempre naquele estilo terceiros fonte. Só que daí eu comecei a achar indicação de link no meio do texto, né? Que tinham ficado de fora. Eu comecei a ver que tinha problemas, essa minha lógica. E aí eu passei a fazer o mais simples, assim, o mais óbvio, que é usar a busca do Word, né? Eu abri aqui a busca, e aí eu vou buscar disponível em. Porque opa, perdão, eu estou usando aqui o lado errado, né? Todo link, de acordo com a regra da BNT, ele vai começar com disponível em. Só precisa tomar cuidado se você coloca, por exemplo, 2 links juntos, você escreve disponíveis em. Né? Se houve alguma ocorrência desse tipo, e é bom verificar se há alguma ocorrência desse tipo. Né? Se houver, você precisa incluir também o disponíveis em na sua procura. Então, eu escolhi aqui disponíveis em, marquei aqui na parte de cima, e eu vou pedindo para ele encontrar para mim os disponíveis em. Então, o primeiro que eu vou ter aqui é o pão. Então, o link encurtado, copiei e colei. Por que eu te disse que eu não fui inteligente? Porque quando eu fiz esse encurtamento, eu tinha aqui o link original. Se eu tivesse copiado o link original, eu colava aqui na tabela, colava lá no encurtador de links, copiava do encurtador de links o link encurtado, colava aqui e colava aqui. Eu não ia precisar fazer 2 trabalhos, né? Mas como eu não fui inteligente, eu vou ter que fazer 2 trabalhos. Eu copiei o link encurtado aqui, e agora eu vou ter que saber qual que é o original dele. Opa, peraí. Que não é esse que eu quero, não. É esse aqui, ó. Eu poderia procurar aqui, tá? Mas eu acho que é uma perda de tempo ficar procurando aqui. Eu vou simplesmente soltar aqui no navegador e ele vai abrir o original. Pronto. E aí eu coloco aqui o original. Continuo aqui, peço para ele achar o próximo. Opa, sempre errando, né? Eu tenho que clicar aqui em cima, eu não tenho muito jeito com esse sistema, né? Então, depois do pão vem o polvilho. Eu colo aqui o encurtado e vou buscar aqui no navegador. Pronto. E aí eu vou fazer isso até eu terminar de encontrar todos os disponíveis em, e monto a tabela, tá? Eu vou seguir, vou montar a tabela, esse original direitinho, para eu colocar lá na pasta, para ele ficar sempre completo lá na pasta, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem razão de ser vocês ficarem me vendo montar a lista, né? É um troço muito artesanal, muito simples, mas ele precisa acontecer em algum momento. Antes de usar essa estratégia, né, do original de texto, alguns de vocês vão ter o desafio, se trabalham em grande editora, com o fato de que o original de texto é abandonado assim que começa a etapa de diagramação. Aí vocês podem pensar assim, puxa, então eu vou ter que usar o InDesign. Aí é um problema. Eu vou abrir um InDesign aqui para mostrar para vocês. A primeira vez que eu vi, o primeiro livro que eu fiz digital, foi no 2023, um livro de educação física, eu fiquei copiando os créditos do InDesign, porque o meu original não estava completo. E deu um baita trabalho. Porque
eu não sei usar nada automatizado no InDesign e talvez exista um jeito de montar a lista. O que eu fui fazendo foi um trabalho muito tosco de entrar em cada crédito, em cada caixinha daquela de crédito e ir copiando e colando e marcando o número da página. Eu achei muito mais complicado do que fazer isso no Word, mas vou mostrar para vocês assim que abrir aqui o InDesign. Vou usar aqui o livro... Pode ser aqui o livro MP. Ai, puxa, mas o MP não tem nada, me desculpem, gente. O MP não tem créditos, porque não entraram imagens. Tem que ser no LE mesmo. Então, o que eu fazia? Eu vinha aqui em cada caixinha dessa, clicava... Opa, não tô nem conseguindo fazer isso. Clicava, recortava ou copiava, né? E ia montando a lista. Hoje eu faria um pouco diferente. Eu faria assim, eu copiaria todas essas caixinhas, tiraria todas essas caixinhas lá para o final. Deixa eu fazer e depois é só não salvar, né? Acho que é melhor falando. Você vem aqui, tira as caixas do lugar delas. E aí você linka uma caixa na outra, porque daí o conteúdo, porque elas estão em caixas independentes, né? Você precisa que seja uma lista. Então você vem aqui, puxa, junta aqui com o link, tá vendo? E aí, deixa eu mostrar que elas ficaram ligadas, ó, elas ficaram ligadas. Só que ainda assim eu tinha que copiar, arrancar, deslocar todas as caixas e juntando uma na outra, aí deslocando para a página seguinte até chegar lá no final para poder ter uma lista completa. E ainda tinha que ficar indicando o número da página, né? Anotando aqui, digitando o número da página, porque também copiar e colar no InDesign é um tantinho mais desagradável, assim, menos fácil do que no Word. Era um trabalho enorme, achei que não valia a pena. Então, eu passei a usar o original, né, manter o original sempre atualizado com os dados todos, inclusive do crédito, e passei a criar a lista usando o próprio original do Word, ok?